Oi, oi meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menina, Me Conta! Eu sou Camila Almeida e hoje eu estou aqui para contar uma história que, olha, eu sou testemunha. É da minha amiga Daiane Vieira. Ela vai contar para vocês, na verdade eu vou contar para vocês, uma história de romance que, olha, é digna de suspiros internacionais. Era outubro de 2021, eu estava morando na Irlanda há quase 2 anos, fazendo um intercâmbio para ver se desenrolava algum inglês, pois sou jornalista e eu queria dar uma guinada na minha profissão. Foi um tempo de muitas descobertas e eu cheguei a conhecer muitos caras. Na época em questão, eu já estava ficando com um brasileiro que causou para o meu lado. Eu descobri que ele ficava com uma menina antes da gente se conhecer e já tinha algum tempo. A doida começou a me perseguir. E eu acredito até que ela denunciou a minha conta do Instagram até ela ser banida. E aquela situação estava me deixando doida, pois eu tentei me afastar e ainda assim os dois não me deixaram em paz. Eu estava um pouco envolvida emocionalmente com o cara, mas depois de algumas decepções a gente fica mais esperta. Eu resolvi voltar pro Tinder e continuar conhecendo pessoas, tirar o foco daquela situação, sabe? Pois eu tinha certeza que o mal, ele teria que ser cortado pela raiz enquanto ainda era tempo. Numa dessas visitas ao aplicativo do Foguinho, eu encontrei um cara estranhamente interessante. Ele era bonito, mas de uma forma mais exótica. As fotos contaram para mim que ele era uma pessoa simples, que apreciava o contato com a natureza, e eu percebi isso quando vi a foto dele meditando em um lago com lama na cabeça. A aparência não me ganhou logo de cara, apesar dos olhos azuis, que são o meu ponto fraco, mas a descrição do perfil e os detalhes daquela mente brilhante me fizeram ter um interesse logo que acabei de ler. Eu acho que a lama surtiu algum efeito. Gente, eu adoro o senso de humor da Dai. Fiquei empolgada quando deu match entre nós e já fui mandando logo um "Hey, German guy". Ele respondeu depois de um tempo e começamos a falar sobre coisas interessantes. Eu estava trabalhando, fazia limpeza num hospital na época e nesse dia eu trabalharia 12 horas seguidas. Era difícil conseguir responder todas as mensagens que ele mandava e às vezes eu me escondia no banheiro das enfermeiras para conversar. Ainda assim, ele pensou que a demora representava falta de interesse, o que não era verdade, pois nenhum cara naquele aplicativo jamais havia me tratado com tanto respeito e admiração. E eu estava amando isso. Depois de algum tempo de conversa, eu decidi eu mesma chamar ele para sair, porque o cara era legal, mas o convite não vinha porque ele pensou que eu não queria. Ele aceitou o meu convite super empolgado, percebendo que havia entendido tudo errado. Combinamos de nos encontrar na segunda, que era um dos feriados da Irlanda, num pub que ficava pertinho da minha casa, às 19 horas. Faltava quase uma semana para o encontro e eu esperava que ele continuasse mantendo o interesse, mas o doido simplesmente sumiu. Eu já percebi ali que eu tinha levado um fora, fiquei super para baixo, mas segui a vida. Na segunda, às 18h30, enquanto eu cozinhava minhas marmitas da semana, toda descabelada, eu recebi a mensagem dele, dizendo que já estava a caminho. Eu fiquei em pânico, porque nenhum banho eu tinha tomado, as panelas no fogo e o desespero batendo. Eu corri para tomar um banho, me arrumar, e a sorte é que o pub ele ficava a menos de 5 minutos andando da minha casa. Eu consegui chegar no horário e encontrar com ele. Foi estranho o primeiro contato, eu achava ele muito sério, pois era essa a visão que eu tinha de todos os alemães. Eu contei que achei que ele não iria mais, pois ele sumiu durante toda a semana, e que nós, brasileiras, estamos acostumadas a confirmar um evento todos os dias, até que ele aconteça.
Ele achou aquilo estranho, pois já tinha dado a palavra dele de que iria. Para eles, isso já era o suficiente. Enfim, conversamos sobre guerra, filmes, história, sobre nossas culturas. O inglês dele era tão impecável que eu até fiquei insegura no começo, mas ele pacientemente me ajudou com cada palavrinha que eu tinha dificuldade. O primeiro encontro foi melhor do que eu pensava, mas a percepção dele ainda não tinha mudado. Ele achava que eu não tinha interesse nele. E isso se deu ao fato de eu precisar ir ao banheiro com frequência, porque assim, eu tenho um probleminha na bexiga. Mas ele não sabia disso, né? Então ele achou que eu ia no banheiro era para mandar mensagem para as amigas e falando que o encontro estava sendo tedioso, enfim. À noite, ela estava encerrando e ele se ofereceu para caminhar comigo até a minha casa. Eu já estava agoniada porque ele não pegou nem na minha mão. Em momento algum, chegou ao menos a insinuar que me daria algum beijo. E eu já estava estranhando aquilo. Ao chegar no portão da minha casa, conversamos mais um pouco e ele já estava se despedindo. Eu já comecei a me aproximar e eu podia quase sentir minha boca fazendo um biquinho. Ele então perguntou se eu queria um beijo. Ele não beijou logo de cara e ainda tinha dúvida que eu estava me safadezando pro lado dele. Ai, meu Deus, gente. Eu disse que queria e só então demos o nosso primeiro beijo. Depois, ele me explicou que na cultura deles não é normal beijar as pessoas sem antes ter permissão, pois poderia ser interpretado como assédio. E, cara, isso fez muito sentido para mim e eu me senti ainda mais respeitada naquele momento. Tivemos mais alguns encontros, estava sendo ótimo, mas já tínhamos em vista uma separação em breve, pois ele estava na Irlanda fazendo um mestrado que acabaria em outubro do ano seguinte e o meu visto de estudante também não duraria muito. O relacionamento ele já tinha uma data marcada para o fim, mas decidimos curtir o máximo durante aquele tempo. No mês de dezembro, ele precisou viajar para o México por quase 2 meses. Eram férias planejadas com um primo dele já fazia algum tempo. Obviamente, eu não iria me opor, além de não termos nada sério. Eu também nunca gostei de privar os meus parceiros da liberdade de viver coisas novas, ainda que sem mim. Mas no fundo, eu estava com medo. Eu já estava envolvida e eu sentia que poderia perder algo que eu nem tinha de verdade. Ele foi até o meu trabalho para se despedir de mim. Andou 40 minutos na chuva, 11 horas da noite, só para poder me levar em casa, de mãos dadas, e me dar tchau. Ali, eu tinha a certeza de que eu não queria perder aquele homem. Ele viajou e nós mantivemos contato diário por mensagens. Nesse meio tempo, sabe aquele brasileiro do início da história? Ele me pediu para me encontrar, pois queria muito esclarecer coisas que ficaram mal resolvidas, e eu aceitei, pois eu também queria desabafar a raiva que eu ainda sentia dele. Foi incrível encontrar com ele e não sentir nada. Ele disse que temia me perder para sempre, mas ele já tinha perdido há algum tempo. Oh, glória, glória, glória! Gente, interrompendo a história, eu tô rindo porque eu imagino realmente a minha amiga falando este glória, glória, glória. Voltando para a história. Eu expliquei que eu não ficaria com um homem que não quisesse aprender outro idioma por minha causa, que não caminhasse na chuva só para segurar minha mão, que virasse fã de João Gilberto para cantar comigo sobre saudade. Foi a última vez que eu vi aquele brasileiro. Eu saí dali com a certeza de que eu não queria mesmo perder o meu careca alemão. Eu mandei mensagem para o meu alemão, expliquei que eu entendia que ele precisava da experiência da viagem, mas que eu não queria saber detalhes do que aconteceu caso ele se envolvesse com alguma outra mulher. Eu não poderia cobrar. Ele era livre, não tínhamos um relacionamento e possivelmente ele iria me deixar em alguns meses. Ainda assim, ele correspondeu à minha dor e falou que sentia dor no estômago só de pensar que eu poderia ficar com mais alguém. E naquele dia, 8 de dezembro de 2021, começamos
oficialmente a namorar, mesmo não sabendo aonde isso iria chegar. Mesmo tão distantes fisicamente, desenvolvemos uma conexão de alma durante a viagem dele. No fim de janeiro, ele retornou e parecia que ele nunca tinha saído do meu lado. Eu estava completamente envolvida com aquele cara estranho. A Irlanda passava por uma crise imobiliária e ele não conseguia mais encontrar lugar para morar. Foi assim que, em abril de 2022, 4 meses depois do início do namoro, ele foi morar no sofá da minha casa. Sim, a gente não tinha um futuro no começo e do nada o doido já estava indo morar comigo. Eu estava planejando mudar para Portugal no fim de junho, pois seria mais fácil para mim em relação ao visto. O bonito decidiu que iria junto. Tentaria fazer os últimos meses de curso remotamente. Foi ali que precisamos alinhar nossas expectativas. Eu expliquei que não queria filhos e que minha meta de vida era viajar e estudar. Ele sorriu e disse que pensava igual e que seria ainda melhor tendo uma pessoa amada ao lado dele. Decidimos ir para a Alemanha e para o Brasil antes da mudança para Portugal, pois eu sabia que seria difícil sair do país no início, devido ao processo de visto e tudo mais, e eu não queria que ficássemos tanto tempo sem ver nossa família. O período na Alemanha foi aterrorizante, muito choque cultural com a mãe dele e ele próprio. Os amigos deles não me aceitavam, tivemos muitas brigas e quase terminamos tudo, mas alguma coisa unia a gente, mesmo estando só 8 meses juntos na época. Passamos por esses momentos de dificuldade, nos fortalecemos e numa manhã bem fria, ele se abaixou perto de mim, segurou a minha mão e disse em português: "Amor, sempre que penso no futuro, eu faço planos com você. Eu não imagino esse futuro sem você. Eu não tenho um anel para fazer o pedido, no caso, o bichinho estava aprendendo a falar ainda. Mas você quer casar comigo?" Meninas, eu chorei muito. Foi algo tão simples e tão genuíno. Brindamos com café e começamos a saga de tentar nos casar. Seria impossível casar na Alemanha, pois era muito burocrático. Decidimos que faríamos isso no Brasil, pois já tínhamos passagem comprada e provavelmente seria menos burocrático em terras tupiniquins. Estávamos enganados. Além de toda a onda de azar que tivemos durante a nossa estadia no Brasil, morte de diversos familiares próximos meus, dengue hemorrágica que eu peguei, Covid que pegamos em conjunto, a danada da Alemanha não liberou a documentação dele para o casamento no Brasil. A gente sabia que o casamento facilitaria as chances de ficarmos juntos, dando flexibilidade para transitar entre os países, e então insistimos na ideia. Após algumas pesquisas, nós descobrimos que seria possível casar na Dinamarca e que poderia ser feito de forma rápida, por volta ali de 2 meses. E isso era excelente, pois eu já tive que voltar para a Alemanha como turista, visto de 90 dias, e essa era a minha corrida contra o tempo. De uma forma, eu estava tranquila, já que o casamento na Dinamarca era express, eu ainda teria 1 mês sobrando. A bichinha aqui só não esperava que a prefeitura de Copenhagen não aceitaria a documentação escaneada, que só serviriam os documentos fotografados, coisas que acontecem na nossa querida e arcaica Europinha. E eles demoraram 2 semanas para informar isso pra gente. E lá se foi metade do meu mês livre. Para piorar, o rei da Dinamarca morreu naquela época e eles decretaram feriado nacional. Eu entrei em desespero porque aquele bendito não morreu em outro momento, meu Deus do céu. Pois bem, passados 2 meses e 3 semanas, no dia 11 de fevereiro de 2022, nos casamos em Copenhague. Eu não tinha interesse em me casar, pois eu já tinha passado por decepções amorosas que me deixaram muito cética em relação a esse tipo de união. Eu imaginava que eu não precisava de um papel para demonstrar o meu amor. Eu só não sabia que depois daquele dia, as nossas almas se uniriam ainda mais. Não foi
a assinatura dos nossos nomes naquele papel que nos uniu. Foi a nossa história que, ainda que breve, foi extremamente intensa. Agora em dezembro comemoramos 3 anos de nós dois. Foram muitos desafios, principalmente culturais. O medo do julgamento, medo de acharem que eu poderia querer me aproveitar dele de alguma forma, já que esse é o estereótipo que as pessoas têm da mulher brasileira, mas ele nunca me olhou assim. Fizemos terapia de casal para ter certeza que estávamos tomando a decisão certa, e sim, estávamos. Não temos uma vida de luxo, as coisas não ficaram mais fáceis depois de tudo, mas eu nunca me senti mais segura e feliz ao lado de alguém. Viajamos juntos, nos apoiamos e crescemos juntos. E eu sigo aqui, orando a Deus para que esse amor seja eterno enquanto dure e que dure até os nossos últimos dias. Ai, gente, fala sério, que história mais linda. O mais engraçado de tudo é que eu confesso para vocês que eu tô lendo essa história aqui pela primeira vez. Ela me mandou o texto e eu não havia lido tudo. Então, eu aqui gravando esse podcast, é a primeira vez que eu estou lendo e eu vivi muito essa história com ela e eu mesma não sabia de tantos detalhes. Gente, que história linda! O Menina Me Conta também, ele tem essas histórias de romance, histórias inspiradoras, que faz a gente acreditar, né, que existe sim o amor, que apesar dos desafios, apesar das dificuldades, quando se tem duas pessoas com o mesmo propósito, as coisas simplesmente fluem. E eu, assim, desejo de coração a todas as meninas que me ouvem, que estão passando por algum desafio, seja na vida amorosa, profissional, e para Dai, minha querida amiga, um beijo grande no seu coração. E eu tô muito feliz de ter feito parte, nem que seja uma parte pequena ali da história de vocês. E eu tenho certeza que serão muito, muito felizes. E é isso, meninas. Mais uma história encerrada por aqui. Com toda essa intensidade que a gente adora. E bota intensidade nisso. E você, tem uma história dessas pra contar pra gente? Manda pra gente no meninameconta10@gmail.com e quem sabe a próxima seja a sua. Afinal, história boa é aquela que a gente ri até a barriga doer e melhor ainda, quando compartilhamos com as amigas. Por hoje é só. Eu espero vocês no nosso próximo episódio do Menina Me Conta. Beijo!